Olá pessoal do Papo de Jovem Evangélico, hoje nós estamos aqui com um tema muito especial, que é falar sobre a fraqueza espiritual, por que ela ocorre. E vamos compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho com vocês e assim nós vamos fazendo um monte de conhecimento de acordo com a palavra do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, para nunca mais haver fraqueza espiritual. Então vamos lá, posso soltar a vinheta. Para que possamos falar sobre fraqueza espiritual, é preciso primeiro entender o que é o Espírito Santo. Lembra, lá em Marcos diz que antes de Jesus ir para o Pai, ele disse aos seus discípulos que rogaria ao Pai que lhe deixasse um Consolador, no caso, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, lá em Atos, diz que o Espírito Santo ele veio como um vento pela cidade e era se possível ouvir várias línguas. Antes Israel era tida como um centro onde existiam os maiores líderes espirituais do mundo inteiro, se concentrava lá. E era como os Estados Unidos, mas um centro espiritual bem gigante. Então era-se possível ouvir várias línguas ali, entendeu? Nativos de várias nações ouvia suas próprias línguas ali. E quando o Espírito Santo ele tomou os discípulos de Jesus, eles começaram a falar em línguas estrangeiras, línguas que nunca foi possível ouvir antes. E antes eles pensavam, as pessoas que passavam na rua pensavam que eles estavam embriagados, estavam bêbados. Mas não, eles estavam realmente recebendo o Espírito Santo de Deus. Então eu preciso que você saiba que o Espírito Santo, ele tem características de uma pessoa. Então você imagina, para nós que somos seres humanos, para se manter fortes e saudáveis é preciso que nós, pelo menos coma 3 vezes ao dia, beba água, certo? Porque senão nós iremos morrer. A mesma coisa com o Espírito Santo. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela gera fé em nosso coração e é o alimento para o nosso espírito. Como é que eu quero crescer na palavra e crescer espiritualmente se eu não leio a Bíblia pelo menos 3 vezes ao dia, ou se eu não leio pelo menos um versículo da Bíblia? Se eu não louvo e se eu não oro? Consequentemente, a fraqueza ela vai chegar ao seu coração e o seu espírito irá ficar fraco. Então é necessário que você leia a Bíblia pelo menos uma vez por dia, um versículo, um capítulo para alimentar o seu espírito. Lembre-se que o seu espírito é mais real do que eu falando aqui com você. Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. O Espírito Santo está no invisível, mas ele é mais real do que eu falando com você. Lembre-se que o Espírito Santo, ele também precisa ser alimentado, ele também precisa de cuidados, tá certo? Para nós entendermos como o Espírito Santo ele surgiu. Gente, é possível notar a presença do Espírito Santo desde a criação. Eu quero que você veja lá, abra lá em Gênesis. Gênesis 1. Gênesis 1 diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja só. Era possível ver, já sentir a presença do Espírito Santo de Deus desde a criação do mundo. O Espírito Santo de Deus ele foi otorgado a nós a partir da morte de Jesus. Jesus morreu na cruz, a nova aliança, ele deixou o Consolador dele aqui. Um dos maiores propósitos do Espírito Santo de Deus aqui nessa terra é confirmar a palavra do Senhor através de nós. Lembre-se que você é um canal do Senhor. O Espírito Santo, quando entrou dentro de você, ele fez uma faxina, tirando tudo o que havia de ruim e jogando fora, bem longe de você. Ele jogou tudo no mar do esquecimento, amado. E ele passou a habitar dentro de você. Você é igreja, você é santuário, você é um templo do Espírito. Por isso Paulo ele falou lá em Coríntios 6, 1 Coríntios 6 diz: Vós não sabeis que seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Ou seja, você é um templo, você é a igreja e o Espírito Santo de Deus habita ricamente em você, amados. Esse mesmo Espírito foi o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse Espírito habita dentro de você e ele precisa ser alimentado com a palavra de Deus. A fraqueza espiritual vem quando você não se alimenta da palavra, quando você não ora e quando você não jejuma e quando você não louva a Deus. Principalmente quando você não vai à igreja. É importante você ir para a igreja, você ir para o seu ministério pelo menos uma vez por dia, uma vez por semana. Porque a unção coletiva ela também faz parte
do alimento do Espírito. Então a fraqueza espiritual ela vem por todos esses Então, amados, você quer realmente não ter mais fraqueza espiritual, leia a palavra, porque a fé ela vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus e gera fé em nosso coração. Gerando fé em nosso coração é alimento para o nosso espírito. A oração é a conexão que nós temos com Deus, é quando Deus inclina seus ouvidos para nos escutar. E o louvor, o louvor, amados, ele tem o poder de alcançar vidas e quebrantar corações. Então, amado, não perca tempo. Leia a Bíblia, ore e louve, porque Deus é bom. Esse é o Papo de Jovem de hoje, espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até a próxima.